aí, Conjuntura Live, estamos aqui mais uma vez para um Dia Internacional de Luta da Mulher. Eu sou Natália Perdomo, uma mãe cansada, polivalente, como costumam ser as mães trabalhadoras. Mas a gente está aqui e estamos aqui com essa imagem e não é à toa, porque a luta das mulheres é uma luta internacionalista e o massacre que hoje Israel faz na Palestina tem as mulheres e as suas crianças como o seu principal alvo. Então, a nossa luta vai dos bairros até a luta pela retirada imediata das tropas sionistas da Palestina. Vamos lá? Cola com a gente! Galera, estamos aqui com a Luciana Boatê, é uma importante aliada da nossa luta. Luciana, a gente vive hoje um dos dramas históricos, né, da mulher no Brasil, que é o abandono paterno, né? São 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. E se não bastasse, a gente se enfrenta hoje com a lei da alienação parental, né? Então eu queria que você falasse pra gente como é que está o andamento, né, dessa batalha para derrubar essa lei misógina. Então, a lei de alienação parental, ela jamais poderia ter sido aprovada. É uma lei misógina, é uma lei que tem causado muito sofrimento a muitas mulheres e tem servido para acobertar homens agressores. Eu acho que a pauta no Congresso Nacional hoje deu uma avançada, mas ainda tem muita resistência. Eu acho que essa é uma luta que a gente precisa que a esquerda se comprometa, porque a lógica hoje de como está colocado permite a um judiciário que é extremamente machista a ser ainda mais quando envolve mulheres. Então, assim, é uma luta que está em andamento, a gente não sabe quando que a gente vai poder ter uma decisão de revogação, mas é ultra necessário e urgente a revogação da lei de alienação parental. E 8 de março a gente precisa falar disso, eu vou falar disso inclusive ali na minha fala aqui no ato. E com esse congresso reacionário que nós temos, a gente vai ter que contar com a mobilização das mulheres na rua, no local de trabalho, nos locais de educação. E você acha que a gente tem hoje um movimento que consegue ser capaz de fazer essa articulação? Eu acho que o movimento está se fortalecendo, mas a gente precisa fortalecer mais, porque ainda temos esse congresso, como você falou, é extremamente conservador, mas eu acho que hoje esse movimento também de denunciar a lei de alienação parental aumentou muito. Então a gente precisa, inclusive, e a gente tem se empenhado em dar apoio jurídico às mulheres que precisam também, botar nossa mandata à disposição desse movimento, porque a gente entende que essa é uma luta e todas as mulheres, a gente precisa também que os homens conscientes, especialmente na esquerda, tenham consciência dessa opressão masculina, dessa violência contra as mulheres, que sejam também nossos aliados. Você acha que a gente tem pela frente a possibilidade de criar um fórum, um espaço de articulação dessas lutas? Veja, eu não estou acompanhando tão de perto assim, mas eu acho que criar o espaço de articulação dessas lutas é essencial para a gente poder seguir em frente e poder organizar efetivamente essa derrubada dessa lei. Muito obrigada, Luciana. Vamos à luta. Gente, nós estamos aqui com a deputada federal Benedita da Silva. Benedita, eu queria fazer uma pergunta, né? Nós sabemos que a condição da mulher é violenta no Brasil historicamente e que são as mulheres negras as que mais sofrem com o problema das mulheres, com a misoginia, com o machismo. E uma das coisas que mais atacou as mulheres no último governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência, né? A destruição desse direito que ataca especialmente as mulheres que trabalham desde criança e que não vão conseguir se aposentar. Eu queria saber se você acha que existe alguma possibilidade da gente pautar hoje a revogação dessa contra-reforma que tira direitos históricos, especialmente de quem mais precisa, que são as mulheres negras. Nós estamos hoje na Câmara dos Deputados e Deputadas simplesmente com a Comissão da Previdência na mão do PL, a Comissão de Relações Exteriores na mão do PL, a Comissão de Justiça na mão do PL e outra Comissão de Educação na mão, quer dizer, a direita, ela formou uma estratégia e nós temos, consequentemente, que dar conta para que nesse momento possamos fazer o enfrentamento para que tenhamos condição de fazer qualquer revogação de qualquer ato. Acho que o presidente Lula
tem mandado as mensagens, são mensagens pertinentes em todas as áreas, mas nem tudo temos conseguido passar, mas nós vamos estar enfrentando e parece que não é grande coisa, mas temos que dar resposta agora nessas eleições municipais, porque as pessoas não moram na União nem no Estado, ela mora no seu município e nós temos que fazer esse enfrentamento no nosso município. A gente viu um momento muito importante hoje na política internacional, né, que foi o posicionamento do Lula, do presidente, contra o genocídio de Israel na Palestina. E esse mesmo genocídio que acontece lá é o que acontece nas favelas, né? Essa semana a gente acompanhou o Jonathan, que foi assassinado pela polícia, e o policial responsável foi apenas condenado com um homicídio culposo. Qual é a expectativa que a gente tem para de fato enfrentar o extermínio da polícia que só... A população negra, vamos falar Exatamente. Abertamente, que é isso que tem acontecido, quando nós sabemos que a própria história nossa, dos negros e negras nesse país, do processo de escravidão, né, de jogar os negros ao mar, e nós tivemos e ainda temos o nosso genocídio. E que nós precisamos chamar não só a atenção das autoridades, que as autoridades sabem, tem estatística, tem diagnóstico colocando de que a população que morre é a população pobre, negra, favelada e periférica. E nós estamos pedindo para que nós tenhamos uma política de segurança, mas uma política de segurança que seja capaz de trocar as armas pelos cadernos, pelas escolas, pelas universidades. É isso que nós buscamos. Temos que ter esperança, não podemos perder essa esperança, porque se nós perdermos essa esperança, para onde iremos nós? Queremos justiça e vamos em busca dessa justiça. Obrigada, Benedita. Bom ato para você. Vai deixar as mulheres negras fora dessa luta feminista. E principalmente a união, somente a unidade entre nós vai acabar com o racismo. Eu tô aqui com a dona Fatinha da Rocinha e hoje, né, dona Fatinha, a gente acompanhou a grande injustiça da condenação do assassino do Jonathan, que foi condenado por um homicídio culposo, como se atirar a esmo contra várias pessoas não tivesse a intenção de matar. Como a gente lida hoje, né? Sendo as mulheres as que estão perdendo os seus filhos, especialmente as mulheres negras nas favelas. Como a senhora se sente? O que a gente espera para essa realidade tão terrível do nosso país? Olha, eu vou ser sincera, é muito doloroso, é muito triste. Porque a gente luta, não é só pelos nossos que já se foram, é pelos jovens que estão aí. Nossos filhos, netos, sobrinhos e dos vizinhos, não importa, são jovens de periferia, de favela, que assim, eles têm aval para matar? É isso? Porque somos pobres, somos de favela, de periferia, mas tem muitos lá dentro que são do bem, a maioria, advogado, médico, enfermeiro, de tudo um pouco de bom tem. Então, nós estamos na luta, tanto pelos nossos, né, e pelos que estão aí. Então, a gente luta por justiça, pelos nossos, e para que não morram mais, porque cada dia é um inocente que tomba. Mais um negro de favela e periferia que tomba. O meu vai fazer 12 anos e eu tô na luta. Eu ia desistir, só não desisti por causa da Ana Paula. Aí eu trouxe o Jonathan, tá aqui comigo aqui, junto aqui na minha placa, porque eu acho que teve algum problema, não poderia vir, mas a gente tá lutando e não vamos, ninguém vai nos calar. E essas leis têm que mudar, a lei tem que ser igual para todos, tanto da favela como do asfalto, tem que ser igual para todos, porque são os nossos. O filho da juíza alugou um apartamento de cobertura para fazer plantação de maconha. Na favela não tem isso. Na favela são eles mesmos, os grandões, colarinho branco,
que faz que chegue as drogas, as munições, as coisas dentro da favela, certo? Então, parem de nos matar e nós não vamos desistir. Vamos continuar lutando pelos nossos que se foram e pelos jovens que estão aí, que são nossa alegria. Muito obrigada. Força pra Estamos senhora. aí. Estamos juntas. É isso. A gente está aqui com a deputada federal Jandira Fegali. Jandira, nós tivemos muitas expectativas com o final do governo Bolsonaro, todo o massacre que as mulheres passaram nesse governo. Então, uma coisa que não quer calar nas nossas vidas é: você tem alguma expectativa que durante o curso desse governo a gente consiga avançar com a pauta pela legalização do aborto? Olha, eu tenho expectativa de muitos avanços, porque de fato nós vivemos numa situação dramática no governo Bolsonaro, muito retrocesso, perdemos o Ministério da Mulher real, né? Perdemos o Ministério dos Direitos Humanos na real, e a economia privilegiou a elite. Então, as mulheres precisam de recursos para terem emancipação. Eu acho que muitas pautas avançam. A questão do aborto não é uma questão de governo, é uma questão de Congresso. E este Congresso que aí está não aprova a despenalização do aborto. Infelizmente, eles não conseguem debater o que significa a vida das mulheres, como terceira causa de mortalidade materna, que o aborto clandestino tem recorte de classe, as mulheres pobres é que morrem. Então, infelizmente, não há sensibilidade para um tema que deveria ser tratado como saúde pública e não como caso de polícia. Mas com este Congresso, essa pauta dificilmente avança. E você acha que a gente tem perspectiva de mobilizar o campo que é da esquerda, o campo que é progressista, democrata, para fazer mobilizações aos movimentos sociais para abraçar essa pauta? Olha, eu posso até dizer que a pressão pode até crescer, mas eu te diria que vai ser um gasto de energia, porque este Congresso tem maioria muito conservadora. O Bolsonaro elegeu só do PL 99 deputados. Então é uma pauta com bancada evangélica forte. Então eu penso que é uma mobilização sempre importante, mas eu não quero gerar uma expectativa de aprovação, porque eu não enxergo essa aprovação num Congresso como esse. Tem que acabar com o fascismo na sociedade, né? Não basta acabar no governo. Não tenha dúvida. Aliás, as pessoas têm que se preocupar mais com o que deputados e deputados elegem, né? Porque às vezes se preocupam muito com o presidente, esquecem de olhar o parlamento. Então o Lula ganha com um Congresso profundamente conservador, o que é uma contradição que impede que algumas pautas tenham avanços que são importantes para a sociedade. Tá ótimo, Jandira. Muito obrigada pela sua presença, viu? Então, a luta é na rua, são as nossas organizações que fazem a coisa andar, né? Não dá pra gente ficar só na luta parlamentar. Mas cola com a gente, vamos conversar com uma galera aí. Cola com a gente no Dia Internacional de Luta de Mulheres. Nós estamos aqui com a deputada Élica Takamoto e eu queria perguntar, deputada, você abordou uma questão muito importante, que é o fato das mulheres serem as que têm mais dificuldade de acessar equipamentos básicos, né? De acessar direitos objetivamente, especialmente as mulheres negras. Eu queria perguntar como a política de déficit zero hoje, né, para criar superávit primário, impacta na condição da gente reverter esse quadro, que é fundamental para a nossa vida. Quando a gente está falando em economia, é claro que a gente não pode falar numa economia, num superávit, se o povo não tiver incluído. A gente tem que pensar, sim, na economia crescendo, mas uma economia que fortaleça as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis. Que aí eu coloco as pessoas com deficiência, coloco as mulheres pretas, as pessoas pretas, quilombolas, indígenas. Então, a gente tem que pensar em política, em assegurar essas pessoas, em diminuir as injustiças, e aí sim, uma economia que não olhe para essas pessoas não é uma economia que eu acho que vale a pena. Mas eu acho que o nosso governo federal está caminhando bem nesse sentido, o diálogo está acontecendo e eu estou acreditando que a gente está no caminho bom. A gente sabe que é fundamental a representação, né, parlamentar com as nossas lutas. A gente viu que quem negou isso ajudou a construir, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Mas que essa luta não é suficiente, não é o bastante.
Quais são as perspectivas que nós temos, especialmente com esse Congresso tão reacionário, tão ocupado por bolsonaristas, para que a gente traga a luta para a base, para onde ela se constrói e para onde a gente pode, de fato, combater o fascismo no dia a dia? A luta é uma luta muito difícil. A gente, de fato, nunca teve um Congresso tão conservador como a gente está tendo. E o Lula avisou muito, não basta me eleger, é preciso eleger deputados federais e estaduais, que na época era o que estava nas eleições, os cargos que estavam nas eleições, para que ele consiga governar. Então essa dificuldade que a esquerda está tendo é uma dificuldade histórica, que sempre teve. Como é que a gente resolve isso? Mostrando para o povo a diferença entre um governo de direita, que tirou tantos direitos dos trabalhadores, e um governo de esquerda, que está fazendo tanto pelas pessoas mais vulneráveis. Eu acho que isso é necessário, que a população que está recebendo esses benefícios entendam que isso só foi possível fruto de luta política, com política. Então não adianta você falar que não gosta de política, porque é aquilo que o presidente Lula fala. Quando você não gosta de política, você dá espaço para quem gosta ocupar esse espaço. E às vezes quem gosta de política não é a pessoa que representa. Daí a importância da gente estar muito atento aos parlamentares, às pessoas que estão se candidatando, que representam, para fortalecer essa candidatura e eleger o máximo de mulheres, o máximo de pessoas pretas, quilombolas, que levam a nossa pauta adiante. Muito obrigada, deputada, pela sua participação. Obrigada a vocês. Parabéns aí pela luta também. Obrigada. É isso aí, gente. É preciso que a gente eleja, mas a gente tem que recuperar inspirações que existiram sim, como as lutas da década de 80, as grandes mobilizações da classe, porque só a luta muda a vida, né? Cola com a gente. Galera, a gente está aqui com a vereadora Mônica Cunha. Vereadora, a gente assistiu essa semana o entregador Newton Ramon sendo alvejado por um policial, cabo Roy Martins, porque não quis levar a sua comida no seu prato, na sua porta, praticamente no seu prato, né? E a gente sabe que toda vez que cai um filho da classe trabalhadora tem uma mãe chorando. A gente sabe que a morte cometida por policiais, ela tem direcionamento étnico, ela é feita nas favelas, ela é feita sobre os trabalhadores mais pobres. Qual é o quadro, qual é a situação que nós temos hoje para enfrentar esse genocídio que a gente sofre, né, nas favelas da população negra especialmente? Minha querida, os mecanismos para enfrentar esse racismo do tamanho que ele é, eu não vou te enganar, são muito poucos. Tinham que ser mais. Para ser mais, tem que ter mais de nós nos lugares de poder para, de fato, fazer com que esse racismo seja combatido dia a dia. Porque a gente teve o Newton, né, que é isso, né, tem que cumprir esse trabalho de serviçal, porque se não cumprir, ele pode ser chicoteado, como foi o Max, ou ele pode ganhar um tiro, como foi essa semana o Newton. Tá me entendendo? Ou se não passar por esse trabalho e teimar em sobreviver, pode ser assassinado, como foi o meu, como foi o da Ana Paula, que depois de 10 anos na audiência, o policial ganha, que atirar pelas costas, sabe assim, ele podia, é um direito dele. Então assim, o racismo existente nessa cidade, nesse estado, nesse país, dá para essa população branca privilegiada o direito de nos matar. O direito deles poder tirar e nos colocar quando quiser. Agora, o que incomoda e está mudando, e daqui para frente as próximas gerações vão mudar muito mais, é sobre isso. É nós estarmos no lugar de poder. Estamos avançando, minha querida. Falta muito, mas a gente está avançando.